eu terminei esta folha que nós fizemos com o ponto aranha. E eu fiz a ponto aranha, né? Que eu chamo de aranha, teia de aranha. E em volta eu fiz, aqui no meio eu havia feito o ponto atrás. Depois eu fiz o ponto atrás, depois eu fiz o ponto pirulito. Porque eu achei que ficou mais bonito do que deixar só o ponto atrás. Porque aqui no meio o ponto atrás ficou meio perdido. Então eu fiz o ponto pirulito, que a gente envolve cada pontinho, que a base é o ponto atrás. E aí eu fiz a volta também todinha. E hoje estava estudando as folhas, você sabe que eu estudo, né? E eu vou fazer essa daqui, eu até risquei ela aqui um pouquinho. Eu vou fazer essa daqui, que nós vamos fazer um caseado. Ah, de novo caseado? Pois é, nós vamos fazer um caseado diferente agora. Assim, a colocação dele é o mesmo caseado, mas a colocação deles que você vai ver que é um pouquinho diferente. Gente, não tem problema de você pegar o seu bastidor e colocar em cima do seu bordado. Gente, ó, eu vou fazer o caseado, ele vai ficar aqui na parte interna dessa folha. Você vai ver o efeito legal que fica esse caseado. Eu estou usando 3 fios da linha Moliné, né, daquelas cores que a gente já separou. De repente é a primeira vez que você está entrando aqui, né? As cores são da família 255, que vai até ó, 255, 256, tá acabando, vou ter que comprar. 257, 258 e o 254, começa lá, né? 2554, então, tá bom? Tudo dessa família. E a enxerida 887, que são as folhinhas, as florzinhas que eu vou fazer nesse tom. Esse trabalho será somente nesses tons, tá? Eu acredito que eu não vá colocar outros tons, não, porque senão vai ficar muito verde, né? Então, eu escolhi esses tons. Pegando 3 fios, agulha número 8, tá certo? E vamos lá começar a fazer, então, o caseado. Eu vou prender a linha aqui, para não fazer o nozinho. E lembrando que você pode também deixar um fiozinho mais comprido, para depois você arrematar. Aí fica ao seu gosto. Às vezes eu deixo, às vezes eu não deixo. Você vai arrematar depois? Não. Aqui eu vou alinhavar e prender. César também com as gracinhas dele. Quando ele começa a sorrir, é porque eu já sei que vai vir uma gracinha. Como dizia a minha mãe, que imitava a da Hebe, gracinha. Prendi aqui a linha, vamos começar o caseado. E eu vou começar aqui de baixo para eu dar a inclinação da folha, como se eu estivesse começando aqui na pontinha, mas aqui é o sentido contrário. Fica muito legal você fazer assim. Eu vou tentar não chegar tanto no meio para que o outro lado encontre, né? Porque o caseado, gente, vai ficar aqui no meio dessa folha. Quem já fez assim? Quem teve essa ideia? Claro que a gente vê uma coisa aqui, outra ali e faz as adaptações, né? Então eu fiquei pensando, o caseado é um ponto da qual você pode dar tem muitas variações, né? Quem sabe, de repente, no futuro a gente consegue estudar mais variações do ponto em si. Ou do caseado, do ponto rasto, ponto correntinha, né? A gente já deu várias variações aqui, né? Não usando pleonasmo, nem sendo redundante. Gente, uma das coisas que eu falava bastante na sala de aula para as meninas, a gente estava ali no presencial, era muito engraçado. Tinha horas que eu dançava e para mostrar, né, alguma coisa do bordado, para que isso fique gravado. E eu tive muitos relatos de muitas alunas que depois elas falavam assim: professora, você não tem ideia, todo mundo chamava de pro, né? Pro, você não tem ideia, porque eu sonhei com você e às vezes eu me pego em casa dando risada, lembrando do que você falava. Porque quanto mais você fala a mesma coisa, mais você fica com isso gravado. Aquela música que entra na cabeça e não sai nunca mais, é a mesma coisa. Então, quando eu repito muitas vezes a mesma coisa, é para realmente você lembrar, falar: puxa, aquela chatinha da professora falou, mas não é que ficou? Aí aprendi. Você usa muito mais a aliteração do que o pleonasmo, na verdade. Exato. Então a gente acaba repetindo mais, justamente para que você, né, grave. Assim eu gravo também, né? Então isso é muito importante.
Isso tem estudo, inclusive, né? Sou eu que estou aqui inventando. Tá aí, por exemplo, uma grande marca de refrigerante, né? Uma grande marca, não precisa nem falar o nome, todo mundo sabe que a marca, tanta propaganda e tanta repetição da propaganda, ela é mundialmente líder diz, né? de mercado, né? Como diz no aquele ditoso ditado de vendedor, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Pois é. Então, aí é assim mesmo. Então, às vezes eu repito mesmo, gente, porque você já deve saber, mas de repente tem uma colega aqui que está entrando pela primeira vez, está entrando para este mundo maravilhoso, ainda está aprendendo, dando seus primeiros pontinhos, pensando como é que ela vai começar a bordar, quer uma atividade, porque o bordado, ele é comprovadamente, estudos mostram que o bordado, além de trazer uma satisfação pessoal, ele ajuda na concentração, né, na memória, na concentração, te traz mais, dá mais, você fica mais calma, né, ajuda muito nessa parte toda nossa que a gente fica estressada, né, do nosso dia a dia, das nossas coisas. Aí você pega um bordado e relaxa com certeza, né? Porque o bordado, ele faz isso. Não é pra gente ficar com aquele peso, mesmo que você trabalhe com isso, que é o meu caso, eu não fico estressada com bordado, eu fico relaxada com bordado. Pessoal, tecendo elogios, admirando bastante a aula, muito satisfeito com toda a aula até aqui. Que bom, gente. E o colega perguntando qual o número da agulha. Número 8 da agulha de costura. Essas agulhas aqui são da Coats Corrente, tá? E as linhas também são da Coats Corrente. Não ganho nada pra isso, gente. Olha, Coats Corrente nem sabe que eu existo na vida, mas é um material muito bom, de boa qualidade. Aliás, só uma coisinha, César, deixa eu só... Eu deixei aberto aqui o site. Não, eu fechei. Mas o valor das meadas no Armarinho São José, que a gente fez a live hoje à tarde, está num preço ótimo, tá? Claro que tem o frete, mas tá num preço excelente. Eu vou depois passar lá com mais tempo e pegar algumas linhas para mim. Diga, meu filho. Pessoal concordando com a questão da repetição, e a colega aqui escreveu que quando você repete, você usa toda a sua emoção para que a gente goste e aprenda mais. Sim. Obrigado por persistir. Isso chama-se educar. Né? Eu perguntando a sua luva. A minha luva, na realidade esta luva, gente, eu estou usando porque tá frio. Mãe, bordado. Peraí. Eu saí aqui da página, peraí. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou trazer aqui, mais aqui assim. Aqui. Eu andei saindo tanto da câmera, gente, perdão, tá? Pronto, já arrumei. Na realidade, eu estou usando estas luvas por conta do frio. Elas não esquentam muito. Quando eu comprei essas luvas aqui, eu comprei para proteger do sol, da luz, quando eu fiz aqui um tratamento nas minhas mãos para tirar as manchinhas, né? Então, tinha muitas manchinhas aqui e eu comprei essa luva para eu tratar. E ela tem eu fui depois dar uma olhadinha na internet, ela tem uma certa, como que eu vou dizer, não sei explicar muito bem não. Ela tem uma certa... Não, ela tem uma certa pressão, é muito pouco, tá, gente? É muito pouco. E ajuda bastante na questão de dores e tudo mais. Tem umas melhores que você encontra facilmente no mercado. E aí eu de vez em quando uso quando tá muito frio, dói tudo, né? Perguntando qual ponto você tá fazendo. Caseado. Só que eu tô fazendo o caseado no meio, pra ficar no meio da folha, tá? Caseado pra ficar no meio da folha, pra você ver que interessante que fica. E aí, como tá muito frio, eu estou usando elas. E sabe por que eu estou usando também? Porque elas não têm os dedinhos. Eu tenho uma outra luva que ela tá feia. Sabe o que eu vou fazer? Essa luva aqui, ela não tem dedinho. Mas tá vendo o que aconteceu? Abriu muito aqui, ó. E aí eu lavei ela. E eu vou pegar aqui uma linha, uma lã. Vou estudar. E vou fechar um pouquinho esses. Tá muito... Abriu muito isso aqui. Eu também rodei para achar uma luva assim, ó, de dedinhos de fora. E eu uso e eu consigo bordar. Às vezes enrosca um pouquinho aqui assim, tá?
Vou confessar, né? Mas eu consigo fazer crochê, consigo fazer bordado, tudo de boa com essas duas dedinhos. Você está fazendo ponto caseado de fora para dentro? Isso mesmo. Isso mesmo. Aqui eu não vou conseguir dar tanta inclinação, mas não tem problema. Quantas linhas você está usando? 3 fios. Essa daqui é a linha Moliné da Coats Corrente. Folha grande, a gente tem que tomar cuidado. Aqui, por exemplo, é um quadro. Vai ser um quadro. O que acontece? Quando você tem uma folha grande, grandona, e aí vai ficar com pontos muito largos, que nem aqui, por exemplo, ficou pontos largos, se você colocar isso numa área onde vai ter algum atrito, um anel que vai enroscar, um brinco, alguma passada, vai esgarçar. Aí você perde o seu trabalho, fica horrível, né? Então, procura em áreas grandes pontos que sejam mais fechados, mas que sejam menores, tá? Porque corre o risco de você enganchar em algum lugar, em alguma coisa, tá? Então, precisa só tomar esse cuidadinho. Mas pode fazer sim. Pode fazer, inclusive, por camadas, tá, gente? Necessariamente, você não precisa fazer assim, certinho desse jeito. Você pode, por exemplo, a gente pode até fazer em uma aqui. Pode fazer o caseado, tá de ponta cabeça. Como que eu vou explicar? Um dentro do outro. A gente fez, acho. Onde que a gente fez? Tô tentando lembrar. Tem um pedido aqui da colega pedindo para você mostrar a folha que você fez no ponto do abacaxi. Com o ponto do abacaxi. Ah, tá. Já mostro já. Que é o ponto caseado. Tudo ponto caseado. A gente aqui nesse trabalho, a gente já colocou o caseado de formas diferentes. Tô querendo dar um pouquinho mais de inclinação, mas não muito. Eu tô querendo seguir o risco, mas esse risco aqui eu fiz para outra coisa. Então aqui eu não posso também separar muito, senão fica muito aberto. E aqui eu tenho que pôr bem juntinho. Aí você já vai conseguir ver o efeito que fica no meio. Parece que ele é um trançado e não é nada disso, é só um caseadinho. Fica muito legal. Eu acredito que eu não vá dar contorno nesta folha do caseado. É só isso e acabou. A gente vai ver como é que vai ficar. Tô saindo? Não, tô quietinha. Tô comportada, César. Tá frio? E aí eu não tô brincando tanto, tô aqui concentrada.
essa folha que você está bordando, eu posso começar a bordar de cima para baixo também ou não? Pode, você vai fazer o movimento ao contrário. Ó, deixa eu virar. É que não vai dar, né? Mas você pode fazer esse movimento. Tem muita gente que borda assim, ó. É possível bordar assim? É. Não tenho muito hábito, mas vamos lá. Tudo a gente tem que testar. A linha já tá embaixo, ó. Tem muita gente, muita bordadeira que só borda o caseado assim. Esse aqui é o caseado formando como gomos, né? Foi feito no abacaxi. Do pano de copa. Faz tempo, né? Precisava fazer outro pano de copa. Muito bonitas essas folhas. Tá vendo, ó? Bordando assim, você vira a sua munheca. Qual ponto foi feito dessa assim. folha ao lado? É a margarida? Não, essa folha aqui ao lado não tem um nome específico. Ela é eu usei puxa, eu sempre esqueço. Que é o... Falaram uma vez, né, que tinha um nome, né? Ai, Jesus. Me lembro não. Não é tapeçaria, é alguma coisa assim, Ponto de alfaiate. Nó de alfaiate. Não? Que alfaiate? Sei lá. Você só tá viajando. Aqui, né? Não, era... Como é que é? Trançado ou não é trançado? Cestaria, lembrei. Cestaria. Por que cestaria? Porque fica nesse vai e vem aqui, né? Tá bom? G, foi muito difícil fazer o caseado do abacaxi, muito pequenino. É porque você tá usando... Se você estiver usando linha moulinet, não é. Escolhe então uma folha maiorzinha. Treina o que eu falei hoje Malha de tarde. acolchoada. Não, esse não Cestaria. É cestaria. Malha acolchoada, a gente fez outra. É que aqui eu fiz uns inventos, né? É outra forma de fazer isso aqui. Inventos. Eu lembrei disso, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe falava assim. Como usar a linha mesclada no bordado? Olha, a linha mesclada, já falei algumas vezes aqui, eu não tenho nenhuma aqui já comigo para eu te mostrar, mas eu parto do princípio que a linha mesclada, você vai trabalhar nas cores dela, ou seja, ela começou no escuro, vai pro claro, certo? Ainda cabe mais um aqui, ó. Peraí. Eu tenho que fechar ela aqui no meio, tá bem apertadinha, para poder fazer o último pontinho. Ai. E aí o que acontece? Você vai do mais escuro até o mais claro e vai formando o próprio degradê da linha, tá certo? Então, por exemplo, linha de meada que você tira os fiozinhos para você trabalhar, se você não for trabalhar com a meada inteira, deixa eu ver se ficou bom. Ficou. Tá vendo que diferente que fica aqui no meio dela? Parece que eu fiz um trançado, gente, é um caseado, coisa um ponto simples. A gente só inverteu, colocou o caseado para dentro. Olha que legal que ficou. Eu gostei. Então, olha que bonita que ficou, né? Claro que ela fica fechada. Aqui ela não ficou tão fechada para eu poder dar a distância de um e do outro caseado, né? O que eu estava falando? Pessoal, gostou, amou. Amou. Gracinha, rapidinho, facinho. Amou, Eu gostou. tava falando alguma coisa antes. Me perdi. Da linha mesclada. Linha mesclada, isso mesmo. Ô, gente, ou eu tô ficando velha, ou é o Tava na ponta da agulha. ou não sei o que é. O que acontece? A linha mesclada, quando você está na meada, deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Olha. Essa daqui tá até começada aqui, ó. Não era o tema, mas você sabe. Só confirmando, linha mesclada também. Hã? Só confirmando, linha mesclada. Eu tava falando da linha, né? Então, o que acontece é que a linha, essa daqui é da cor corrente. Aí tem as da Ju, que a Juliana tinge, né? Tem de outras pessoas também. E aí, são tingimentos diferentes. Essa aqui tá até cortada, porque são feitas à mão. Essa aqui é indústria, mas é muito boa também. Ó, tá vendo? Ó, eu não gosto de pegar a linha e juntar as duas aqui assim, ó, o mais claro com o mais escuro, porque não vai ficar bom. Não fica bom. Não é que não fica bom. Dá um efeito bonito. Eu já fiz, gente. Dá um efeito bonito. Depende do que você vai fazer. Mas para você ver o degradê, que é do escuro para o mais claro, você precisa
começar do escuro pro mais claro. Aí se eu tenho uma linha aqui aberta, deixa eu ver quantos fios tem aqui. Pergunta. Eu tenho 3 fios aqui, ó. E eu quero usar 2 fios. Então, eu vou acabar perdendo um desse daqui, porque eu vou começar desse aqui, né? Eu não vou poder dobrar esse fio. Se eu puxar esse fio aqui, olha aqui, ó, que legal. Vou puxar E um o cabinho? Quantos fios você fez? Que ponto, quer dizer? Hã? O cabinho da folha. Eu ainda não fiz o cabinho. O cabinho eu vou fazer um ponto haste. Ah. Tá. Eu tava com a linha, eu cortei, né? Sim. Devia ter descido, eu esqueci. Tem problema. Ó, faz de conta que eu usei essa linha aqui, pá. Eu fiquei com essa única linha aqui, ó. Se eu dobrar, não vou conseguir dar continuidade nas cores que eu estou usando. No degradê que eu estou usando, ó. Porque ela vai misturar. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha linha, procuro mais ou menos o tom, tentar casar o tom, ou senão essa aqui eu uso em qualquer outro lugar. Tá certo? E essa daqui, normalmente eu guardo, eu uso em outro lugar. Então, se eu for tirar 2 fios, eu tiro no mesmo que eu cortei, no mesmo sentido. Se eu for tirar 3, mesma coisa, inteira, mesma coisa. Isso aqui depois eu arrumo para mostrar para vocês, certo? Respondido, meu filho? Depois eu arrumo essa bagunça. Creio que sim. Creio que sim. Aqui ficou uma bagunça, mas depois eu arrumo. Certo? Vamos lá fazer então uma folhinha que a gente já fez aqui, mas tem muita gente que não fez. E eu também... Não gostou da folha. Ficou bonito, né? Tá bem pertinho aqui. Ó, a gente fez esta folhinha agora. Essa daqui não tem um nome específico, porque eu modifiquei do que eu vi. Algumas ideias que eu tive. E eu modifiquei, fiz aqui do meu jeito. Aqui a mesma coisa, que fiz com caseado. E esse final de semana, eu havia falado pra vocês... ver se a imagem tá boa, tá. Eu havia feito estas folhas inteiras aqui, pegando tudo no mesmo buraco. Não deu certo porque é muito grande. Já fala a nossa querida e amada, um grande beijo para a Yara Reis, tá certo? Então tem que ser folhinhas pequenas. Se eu quiser fazer dessa forma que eu fiz esse aqui, nesta aqui que é pequenininha, beleza. Porque ela é pequenininha, então eu vou usar um espaço pequenininho, eu vou fechar ela aqui no mesmo ponto. Começa aqui, pessoal, e vai descendo. Perguntando se você está usando luvas porque borda muito. Também. Essas luvas... por bordar muito que você... Não, eu estou com frio. Ah, bom. Eu já estou com frio, né? Mas eu tenho usado mais essa luva assim porque ela ajuda bastante a compressão. Compressão é leve dela, bem leve. Ela já foi mais apertadinha, porque ela já foi bem usada. Até esgarçou aqui, ó. Tá vendo? Esgarçou aqui, ó. A lycra dela aqui, ó. Tá? Eu usei bastante essa luva, muito, muito, muito. Eu não podia tirar porque eu fiz aqui o procedimento para tirar as manchinhas, não podia tirar. Eu fiz no final de semana também, ó, que eu postei lá, o ponto mosca. Eu sei que é ponto mosca por conta do avesso que ficam os vezinhos, tá? Então, aqui, se vocês quiserem, eu deixei um espacinho para fazer um pontinho, mas senão a gente toca o barco e vai em frente. Deixa eu ver se é essa linha. Com certeza. Não é. A gente toca o barco e vai pra frente. Isso mesmo. Eu tava aqui olhando, esses galinhos aqui, ó, que ficaram tão fofinhos, eles se repetem aqui, ó, e eu vou repetir eles aqui, tá? Tudo puro nó francês e ponto atrás com 3 fios da linha Moliné, né? Das cores que eu já passei aqui pra vocês. Então, deixa eu escolher uma folhinha. Vamos escolher essa daqui, olha, que ela está aqui meia sozinha. E eu vou, cadê as linhas? Deixa eu ver que cor que eu vou colocar. Vamos pôr uma intermediária ou uma clarinha. Essa aqui é a escura que a gente usou. Vou acabar ficando na 257, era que eu estava. Vou continuar com a 257 pra gente quebrar um pouquinho. Depois a gente põe, porque aqui vai ficar escuro e aqui também já tá escuro, né? Então eu sempre penso um pouquinho nisso, tá? Então eu vou pegar aqui, não vou pegar muito. Eu estou usando 3 fios para dar um pouco mais de textura, porque isso aqui vai ser um bastidor, né? Vai ficar uma moldura de bastidor, bem bonito, né? Pra gente enfeitar aí as nossas paredes, né? Ou dar de presente, ou comercializar, ou então treinar os nossos pontos e isso mais. Então, peguei 3 fiozinhos aqui, na agulha 8, vamos lá passar. Hoje está bastante frio, por isso que eu estou com essas luvitas. Eu não entendi sobre a explicação das folhas claras onde citou Yara Reis. Pode repetir, por favor? Ah, tá.
Ó, o que acontece é o seguinte, eu fiz estas folhas aqui, pegando aqui em cima, tudo no mesmo lugar aqui embaixo. Não tem nenhuma para mostrar aqui agora. Depois eu faço uma pequenininha. O que que acontece? Elas ficaram muito repuxadas aqui, então eu desmanchei. Então eu desmanchei e dei, aqui fiz um pouquinho maior e fui descendo aqui também. Então ficou com pontos mais alongados, mas ela tem um vinco aqui no meio. Quando a gente pega no mesmo, não fica tudo como se fosse um ponto cheio, fica bem bonito. Diga, filho. Só uma dúvida rápida, o ponto ao lado do cestaria é o aranha? É. É o aranha, legal. Aqui não tem nada. Onde que eu fiz aquele trabalho? Depois eu preciso olhar. Não me lembro agora onde que eu fiz. A gente faz tanto trabalho que eu já nem lembro mais onde que eu coloquei. Mas depois eu vou... A gente faz uma folhinha, tá? É que nem aqui, ó. Olha, aqui o exemplo, ó. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui não tem um vinco no meio porque eu usei todo o mesmo buraco aqui, ó. Aqui embaixo, tá? Então ficou retinho aqui. Aqui não, eu tive que dar o vinco aqui no meio porque elas são muito compridas. Então eu desmanchei, refiz aqui e aí acabei fazendo a outra folhinha. E aqui tem outros galinhos para fazer igual, tá? Então, alguns pontos já começam a ser repetitivos. Essa daqui que ficou tão bonitinha, que é ponto caseado, por mais que seja pequena, eu fiz com 3 fios, dá pra gente reproduzir aqui em outro lugar, né? Então, eu escolhi esta folhinha aqui pra gente fazer, aqui, aquela pelo meio, que é bem cruzada, melhor, que eu chamo cruzada. Eu vou colocar aqui o bastidor. Ver se a gente não pega aqui a folha. Esse aqui é o ponto aranha, que alguém perguntou, eu respondi. Ponto cheio, ponto haste, ponto alinhavo. A gente tá aqui praticando os pontos. E colocando eles de formas sempre diferentes. Então, a dica é aqui, olha, para você fazer essa folhinha, é você fazer o quê? O meio, dividir o meio, tá? Então, aqui tem o meio, certo? Eu venho aqui, olha, e faço uma boquinha. Ó. Normalmente, eu prefiro pular o meio, mas para você que tá começando e tal, você pode desenhar assim, fica super fácil de você também fazer o seu bordado. Também dá super certo. Então, eu vou pegar aqui, vou alinhavar para não fazer o meu nozinho. Aí eu vou pegar aqui na lateral, porque o meio vai ficar vazado. Uma vez. Onde vejo o trabalho desde o início? Na página Bordando com a Jabécia, no IGTV aqui no Instagram e no canal do YouTube. Muito lindo esse ponto caseado. Ficou bonito, né? Então, eu vou descer só um pouquinho mais aqui, olha. Um pouquinho. Vou vir aqui pro lado. E aí, a gente vai seguir os riscos. Automaticamente, ela cruza. Tá certo? Ó, então, eu deixo a linha aqui pra baixo. Quando eu estou com a linha pro lado esquerdo, eu vou com a minha agulha pro lado direito, pulando o meio, cruzando, desce um pouquinho e sai aqui no mesmo lado. G, estou bordando uma peseira de 1,60 m. Uso linhas mais grossas porque as folhas e flores são maiores. Sim, sim. Fica bonito. Pode ser com lã também, fica super legal, viu? Hoje te assistindo a Maria São José. Que legal. Gostou? É outro trabalho que a gente começou lá. Mas sempre são os pontos de bordado, maneiras diferentes de colocação. Maravilha, essas folhas, onde encontra esse risco na comunidade? Na comunidade, tá lá gratuitamente. Olha, desce aqui, ó, tem que descer no meio aqui, do lado oposto, né? Desce aqui um pouquinho.
Perguntando se esse bordado vai ser totalmente verde. Vai ser totalmente verde, só com aquela outra enxerida, brincadeira, que é das florzinhas. São folhas, né? Você pode fazer as folhas mais de outono, de inverno, pode, mas eu escolhi esses tons de verde, pra gente fazer bem verde mesmo. Na realidade, eu quero fazer um quadro ainda, gente. Vamos ver se eu conseguir. Umas folhas tipo aquela costela de Adão, acho tão bonito. Queria bordar umas costelas grandes assim, ficar bem bonito. Aí eu decidi fazer folhas porque muitos pedidos de bordar folhas de modos diferentes tá aqui. Cada folha linda. Então a gente tá aí fazendo, tá vendo como ela vai cruzando sozinha? Vai indo. É que eu gosto de fazer elas bem fechadinhas, mas você pode deixar elas um pouquinho mais abertinhas também, não tem problema. Beleza. Eu gosto de fazer folha assim. Descer um pouquinho. Aí se você vê que desceu muito aí na lateral, tem que apertar um pouquinho. Parece que uma folha você fez meio cestaria e meio Isso. aranha, né? Não, não é aranha. Eu peguei aqui como... Sabe quando a gente fez... Eu já fiz umas 2 vezes. A gente fez aquela estrela em ponto margarida. É isso. Ai, o Cezinho olhou pra mim e disse assim, Respondeu? não entendi nada. Eu não sei de nada. Eu peguei um lado do outro. A aula tá aí, gente. Ao Ó. que me consta, eu sei enfiar a linha na agulha. Eu peguei a cor mais clara, né? E pus aqui e fui pegando um lado um do outro. E aí foi fechando assim, ó. Tá bom? Preciso fazer uma estrelinha depois. Tão gostoso fazer estrelinha. Ó, não vou descer muito ali, eu tenho que descer um pouquinho mais aqui. Porque começa a Folhas ficar... maravilhosas. Parabéns pelo seu talento, professora Mãos de Fada. Obrigada, Corações. Obrigada. Corações no zóio. Quando a gente faz o que ama, né? É isso. E aí se a gente começa a se apaixonar pelo bordado, é isso. Eu comecei a me apaixonar pelo bordado, gente, faz anos, né? Mas esse tipo de bordado aqui, eu me apaixonei de uma tal forma que eu larguei o resto que eu fazia. Eu tenho tanta lã para fazer blusa, fazer crochê, linha, né? Você vai fazer crochê. Eu, assim, sou tão apaixonada pelo bordado. Ai, gente, você não vai fazer... Não, vou. Sou apaixonada pelo bordado que eu só penso em bordado, gente. É verdade. Eu fico aqui pensando o que é que eu vou bordar. Então, qualquer coisa que eu veja, eu penso no bordado. Também tem que pensar mesmo, né? É o seu trabalho. É o seu dom, é a sua profissão, é o seu negócio. Hoje, e é o seu prazer. Né? Exatamente. É tudo que é esse bordado. Tudo. Bordado é isso. Se trabalho, vocês não negócio, sabem, prazer, lazer. eu vivo do bordado. Não é de agora. Agora é por minha conta e risco, brincadeira. Mas eu trabalhei como professora efetiva, né? Durante 6 anos, das 8 da manhã que eu entrava, claro que eu não saía às 8, e saía às 5 da tarde, às vezes chegava às 8 horas da noite em casa, porque trânsito é uma beleza. E eu trabalhava CLT, batendo cartão, né? Um tempo bom, e eu vivia do meu salário. Hoje eu vivo, né, dos meus cursos, do meu trabalho aqui, de estar aqui com vocês também. Aqui as lives são gratuitas, mas eu tenho curso pago. Isso. E falando do ponto, Diga. qual é o nome desse ponto que você está abordando agora? Esse é maravilhoso. aqui, eu o chamo de folha cruzada. Eu precisaria até olhar na apostila se eu acho o nome dele, mas assim, gente, Esquece de mostrar o bordado do abacaxi. Eu mostrei, mostrou, de beleza. novo, mas eu mostro de novo. O que acontece, gente? O bordado, ele não é nativo aqui nosso, né? Então, a tradução, muitas vezes, ela é interpretada de uma forma. Então, sabe aquele dito, quem conta um conto aumenta um ponto?
E aí, por exemplo, de repente, na sua região, teve uma querida lá que aprendeu a fazer o ponto, que nem eu aprendi a fazer o ponto redinha, né? E não é o ponto redinha porque é o caseado, e eu chamo de redinha, aí vai ficando redinha. Quando você vai ver, tá todo mundo falando redinha, né? Houve uma tradução literal? Não, gente, não houve uma tradução literal. Houve o quê? Uma maneira de você chamar o ponto. Isso não significa que a G colocou o nome no... Não, eu conheci assim e eu falo assim. Você poderia criar futuramente um bordado com amora? Podemos pensar, né? Frutas a gente fez na sexta, né? E última pergunta, onde você compra esse algodão cru? Esse aqui, gente, eu comprei na loja, lá na Vinatex. Olha, eu nunca ganhei nada pra falar da Vinatex. Agulha número 7? 6, 8. 8. A Vinatex é aqui no Brás, em São Paulo. Procura na internet, eles entregam. Eu comprei na Vinatex antes da pandemia. Então, quando eu fui lá, eu comprei um montão. Nem me lembro quantos metros eu comprei. Então, eu tenho aqui agora esse algodão cru, né? Mas tem que procurar, né? Eu vou fazer aqui o ponto haste. Viu que eu vim aqui na frente, vou dar aquela viradinha, ó. Eu vim aqui na frente com o ponto, vou pegar aqui na ponta, vou sair no meio e a minha agulha tem que sair em cima, pra cá, porque eu vou virar, ó. Aí eu viro, a linha saiu em cima e eu desço. Aí eu começo a fazer meu ponto haste. Os truquezinhos. Pra não ter que virar nada, não arrematar nada. Só pra fazer o cabinho, que eu esqueci de fazer lá do outro lado. E pronto. Fiz o cabinho. Esses risquinhos que vocês estão vendo do lado, provavelmente vai ser tudo florzinha, mas não vou fazer, acredito que eu não vou fazer a rosa raiada não, acredito que eu vou fazer todas elas assim, ó, que nem eu fiz aqui, ó, tá? Olha, pessoal, tá com a gente, muito legal, se despedindo. Que bom. Alguém falou de ponto de espinha de peixe aí, não sei porquê. Mas eu acho que chama espinha de peixe esse ponto, viu? Tô falando que gente, ó, só para vocês entenderem. Aqui, essa parte aqui, eu vou repetir aqui, tá? Então, e aqui também. Já decidi aqui junto com vocês, porque às vezes quando menos é mais, né? Então, quando a gente coloca muita coisa também, às vezes fica um pouco meio assim, tupetado. Esta aqui, eu devo repetir ela para esse lado, ou essa pequenininha aqui, ou esta maiorzinha. Talvez a maiorzinha, para dar um pouco mais de, né? E eu vou tentar repetir essa daqui aqui, ou aqui, em outra, muda a cor, né? A gente vai mudar dentro das cores. São vários tons de verde que nós estamos usando, né? Na realidade, ó, são 2, 4, 5 tons de verde. Eu vou ter que comprar linha, porque tá acabando. Eu fui procurar esta linha aqui, eu tenho, mas ela tá manchada demais, não dá pra eu usar. Então, eu vou ter que comprar ela nova e vamos ver como é que vai ficar. Essa daqui eu devo ter uma reserva, essa aqui eu não lembro, eu tenho que olhar. Então, a gente também tem que se preocupar com isso, quando a gente tem o material, se vai dar para o trabalho ou não. Eu não poderia colocar outras cores? Até poderia, mas a minha escolha, que não precisa ser necessariamente a sua, é de fazer com esses 5 tons de verde, né? Que a gente tá brincando um pouco. Então, a claridade a gente vai trazer com essas folhas aqui. É algodão cru. É um algodão cru. Que eu comprei certamente na Vinatex. E aí a gente fez aqui o ponto caseado, né? Que a gente fez o caseado pra dentro, ficou bonitinho aqui em volta. E eu devo repetir ela em algum outro momento.